torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nagila Luz e o Santos começou a temporada 2022 com uma vitória. Primeira vitória do ano foi na Copa São Paulo, vitória de virada com gols de Lucas Barbosa e Juan, que vocês acompanharam aí no começo do vídeo. Então vamos falar como que foi essa partida do Santos que venceu o Operário por 2-1 e também começar a projetar quais jogadores a gente pode contar no time principal, principalmente para o Campeonato Paulista, depois Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, enfim. Quero, inclusive, a opinião de vocês, de quem assistiu a partida, quais jogadores podem, né, ser pinçados ao time principal pelo Carille e, quem sabe, né, virar uma opção para banco de reservas, compor elenco, enfim. Mas antes disso, eu quero dar uma dica para vocês baixarem o aplicativo da OneFootball, que é totalmente gratuito. Baixe o aplicativo no primeiro link aqui da descrição, e aí você vai colocar o time do seu coração, que obviamente é o Santos. Se você também quiser colocar algum clube europeu, fique à vontade, e você sempre será notificado quando acontecer alguma novidade do Santos. Algum jogador foi contratado, algum jogador saiu, alguma novidade em relação à Copinha. Então, para você não perder nada do que está acontecendo com o Santos, baixe o aplicativo da OneFootball, que é de graça. E você baixando aqui pelo link da descrição, você dá uma moral também para o nosso canal, tá bom? Bom, vamos então começar a falar desse Santos, né, que venceu o time do Operário de virada por 2-1. E eu já quero começar falando sobre a questão do técnico do Santos, que é o Helder. Ele começou a ser o treinador do Santos, ele era auxiliar, e aí entrou como técnico às vésperas da Copinha. E por que eu quero falar sobre isso? Porque taticamente o time do Santos, na minha avaliação, foi um pouco abaixo nesse primeiro jogo contra o Operário. Óbvio, pode evoluir ao longo da competição? Sim, mas eu não gostei principalmente do posicionamento de dois jogadores que acabaram fazendo os gols, né, que foi o Lucas Barbosa e também o Juan, porque eu entendo que o Lucas Barbosa poderia ter um certo posicionamento diferente na partida. O Juan jogou praticamente como um meio-campista no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele vai para a posição, né, mais avançado, basicamente como um centroavante, e aí ele consegue, de uma certa forma, né, aproveitar, fez até o gol da vitória santista. Então não gostei de algumas escolhas táticas. O Santos começou no 4-3-3 e depois foi para o 4-4-2, e aí teve uma certa melhora, né? Principalmente com a mudança aí de alguns jogadores, tanto de posicionamento como, né, de trocas mesmo de atletas. Mas coletivamente, o time do Santos deixou a desejar. Eu acho que o Santos, ele, de uma certa forma, teve destaques individuais, que foi o caso do Lucas Barbosa, o caso do Juan, né, que também acabaram fazendo os gols. Gostei muito do Balão, gostei do Jair, gostei do Sandro. Daqui a pouco a gente fala, né, individualmente desses atletas, mas um Santos um pouco nervoso também no começo, né? Foi um jogo que foi transmitido pelo Sport TV, muita gente assistindo. Não sei se isso, de uma certa forma, dá um certo frio na barriga dos jogadores. Mas um Santos também com bastante chutão, errando bastante passes. E aí, né, o jogo acabou não fluindo da melhor forma. Inclusive, o Santos estava levando bastante perigo em bola parada, né? O Santos tem vários jogadores com uma estatura um pouco maior, e aí o Santos estava, de uma certa forma, levando perigo, né, em falta, escanteio, enfim. Mas vamos então começar a falar aqui sobre os jogadores do Santos, né, até uma maneira da gente entender como foi essa partida. Quero já começar destacando um zagueiro. Jair é um zagueiro que me lembra muito o Kaique, praticamente da mesma idade, se não me engano, tem 16, 17 anos o Jair, e é um zagueiro técnico. Tem uma visão de jogo, importantíssimo isso também para um zagueiro, né? Principalmente quando de treinadores que gostam que o jogo comece, né, pelo zagueiro. Ele tem uma boa visão. O lançamento do gol saiu dos pés do Jair. Ele também tem um bom posicionamento defensivo, é bom na saída de bola, na bola aérea. Enfim, é um zagueiro que tem tudo para se aprimorar, né? Não sei se vai, de uma certa forma, ser pinçado ao time principal, até porque é um jogador mais novo, né? Mas é um atleta para a gente ficar de olho, porque de uma certa forma fez uma boa estreia e também, né, para quem acompanha a base do Santos, sabe que é um zagueiro de bastante potencial. Gostei bastante do Jair.
Outro jogador para a gente ficar de olho é o Balão. Balão tem bons desarmes, tem uma boa visão de jogo. Gostei também bastante da estreia dele nessa copinha. O Lucas Barbosa fez o gol, é um jogador que vai para cima, mas acho que ele pode ser um pouco mais utilizado, quem sabe, ali na meiuca, né? Tendo a visão de jogo, podendo distribuir melhor a partida, quem sabe pode ser melhor aproveitado. O Juan, outro jogador que a gente sempre vem falando aqui, o Santos comprou o jogador por 700 mil em definitivo, e até o momento está valendo investimento na base, né? A gente sempre é bom lembrar, a base é uma coisa, profissional, a história é totalmente diferente. Mas é um jogador que ele sabe jogar tanto como meia, não me agrada tanto, mas ele pode ser colocado ali, né, mais centralizado, e jogar um pouco mais avançado como um centroavante, consegue também jogar pelas pontas, né? Então é um jogador bastante versátil, tem mais de 1,85 m de altura, então é um jogador alto, tem um porte físico interessante, né? Principalmente para jogos ali da categoria de base, só que ele é um jogador técnico. Né? A gente sempre, quando tem um certo preconceito, né? Quando o jogador é muito alto, a gente fala, pô, o cara não deve ser tão técnico. Mas o Juan, ele é um jogador que ele é técnico, então é um certo diferencial isso dele, né? E tem um bom chute, o gol que ele fez, dando aquela chapada ali, foi um golaço e acabou dando essa vitória para o time do Santos. Outro jogador que eu quero destacar aqui, que eu anotei, é o Sandro. O Sandro, para quem não se lembra, ele chegou a participar de alguns jogos, até mesmo como titular do Campeonato Paulista com o Ariel Roland. E é um jogador que é um lateral direito que sabe apoiar muito bem e também sabe defender muito bem. Então, é um lateral que, trabalhado, né, de uma forma insistindo no jogador, tanto de forma ofensiva como de forma defensiva, pode ser interessante para o time do Santos. Fez bons jogos quando estava no time principal, faz bons jogos também na Copinha, né, no time sub-20 do Santos, aliás, é o capitão do time do Santos na Copinha. Não sei se seria titular do time do Carille, mas olhando o elenco do Santos, que hoje está carente nas laterais, pode ser uma alternativa interessante, né? Quem sabe ser um reserva do Madison, quando o Madison não conseguir jogar por N motivos, lesão, suspensão, enfim, quem sabe você consegue colocar um Sandro, caso o Santos não vá ao mercado e traga um lateral. Acho que é um jogador para a gente ficar de olho aí, teve já passagens no profissional, como eu já falei. Outros jogadores que eu acho que a gente pode também ficar de olho é o Diógenes que sempre está sendo relacionado para o time principal, só que eu quero fazer uma observação em relação ao Diógenes, né? Mais para a gente ficar de olho, porque ele já ingressa, né, no time principal do Santos. Mas não gostei da estreia dele, não só por ele ter tomado gol. Tomar gol é normal. Porém, o posicionamento do Diógenes, acho que ele joga muito adiantado. E isso, de uma certa forma, facilita o adversário a conseguir fazer o gol. Acho que ele estava um pouco mal posicionado, né, no gol do Operário. Foi um golaço, né, também tem que dar um méritos para o jogador do Operário, mas talvez se ele tivesse melhor posicionado, poderia ter conseguido tentar defender a bola. Foi um chutaço, né, do jogador do Operário, mas não gostei do posicionamento, confesso. Outro jogador que eu acho que tem bastante, bastante promissor, melhor dizendo, é o Lucas Pires. Porém, nesse jogo contra o Operário, na estreia, senti ele indo muito para cima e às vezes esquecendo a marcação, né? Deixando aquela famosa avenida que a gente fala. E lateral precisa marcar. Até fazendo um paralelo ao Sandro, o Sandro ele é um lateral mais equilibrado, sabe atacar e defende melhor. O Lucas Pires, inclusive, se ele jogasse como ponta, jogasse como ala apenas, poderia ter mais sucesso, né? Mas ele tem uma certa deficiência na marcação. Pode ser trabalhado isso? Pode, mas só, né, fazendo essa observação em relação ao jogador. Eu sempre falo aqui dele, é um lateral esquerdo que tem bastante potencial, só que tem que melhorar nessa parte defensiva, né? O Santos também, que tá nessa questão de laterais, a lateral esquerda também, né? O Moraes provavelmente não vai ficar. Felipe Jonathan é sempre uma incógnita, se vai continuar como lateral, se vai continuar como meia, então pode ser um jogador, caso não venha ninguém, uma opção para o time principal. Aliás, o Carille conhece o Lucas Pires, né? Quando ele estava no Corinthians, ele chegou até a treinar com o time principal do Corinthians para compor o elenco, enfim. Então, é um jogador que o Carille já deve conhecer um pouco. Mas é basicamente isso.
Coletivamente, não gostei do time do Santos, mas individualmente tivemos alguns destaques aí. Estou ansiosa para os próximos jogos, né? O Santos joga na quinta-feira, no mesmo horário, 21h45, contra o Rondoniense. E depois, no domingo, encerra essa primeira fase jogando contra a Ferroviária. Bom, quero saber agora de vocês quais foram os destaques, né, dessa primeira partida do Santos na Copinha. E é isso. Um grande abraço para vocês. Não se esqueça também de deixar o like. Seu like é super importante, ajuda demais o canal. E para você continuar recebendo os nossos vídeos, basta você também se inscrever. Aperta aqui no botãozinho caso você não seja inscrito. E quem se quiser se tornar membro do canal, a partir de R$ 4,99 você concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.